Boa noite, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje, né, de como quebrar as barreiras entre equipe de devs e QAs. Entender um pouco como é que uma pessoa QA pode atuar em outras áreas fora teste, né? Então, um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Rafael Lima, e aí meus contatos. Sou consultor lead aqui na TW, na Totox Brasil. E trabalho na área há uns 15 anos, então já fiz um pouco de tudo. Já trabalhei com teste manual, teste automático, com desenvolvimento, teste automático com Selenium, com Shell, com Java, é, desenvolvimento também, já suporte. Tá? Mas entrando aqui no assunto, a separação, né? Então, quantas pessoas aqui trabalham em equipes separadas entre QA e devs? Algumas pessoas. Então, falando um pouco dessa separação, né? Então, aqui uma pessoa, aqui o azulzinho seria um PO, né? Um Product Owner, um usuário, um analista de negócio, um dev e um QA, né? Então, os requisitos são feitos por um desenvolvedor e uma pessoa do negócio, muitas vezes só pelo desenvolvedor. A pessoa QA não é nem envolvida nesse assunto. É, Depois, o desenvolvimento é feito pela equipe de desenvolvimento. X semanas depois, os bugs são cadastrados. E os bugs são cadastrados e devolvidos para a equipe, né? Então isso gera uma dinâmica de um culpar o outro, né? De um versus o outro, uma equipe versus a outra equipe, o que não é saudável. Então, a equipe de testes vai chegar e vai dizer, lá vem os devs com esse código bugado. E a equipe de desenvolvimento vai chegar e vai dizer, lá vem a equipe de QA com esses bugs que funcionam na minha máquina, né? Então, na época que eu trabalhava na Motorola, era o WAD, né? WAD, Work as Design. Adorava ter um bug fechado por causa disso. E essa separação, eu conheço equipes ágeis que se dizem ágeis, mas são equipes separadas entre dev e QAs, e que um colega meu chegou e disse: a gente está atrás, a gente está automando a equipe, a build, uma build antes da equipe de desenvolvimento. Ou seja, o desenvolvimento está na build 3 e eles estão automando a build 2. Aí eu perguntei: isso quer dizer que vocês estão automando um sempre atrás? E isso quer dizer que vocês estão sempre com o código em produção que não está totalmente checado pela automação. É isso? E aí ele ficou olhando assim para mim, realmente é isso. Então, o que não é ideal? O ideal deveria estar todo mundo numa equipe só. Então, aqui tem as mesmas coisas. Então, você trabalhando com um time único, então como é que seria? As três pessoas estão ali preparando a história, né? A história está pronta, isso pode ter vindo do PO, do analista de negócio, mas está todo mundo envolvido no critério de aceite, no requisito, no que é que tem que ser feito. Isso pode se caracterizar a pessoa do negócio, ou analista de negócio, enfim, criou a história e passa por um processo de revisão por outras pessoas. Então, a pessoa deve, a pessoa que aí vão trazer experiências e pensamentos diferentes, e isso vai enriquecer aquela história. A história terminou, a história está pronta, ela vai entrar em progresso e uma pessoa vai desenvolver aquela história. Então essa pessoa vai estar rodando a regressão, tá? E entende-se por regressão o que você tiver de automação: teste unitário, integração, funcional, não funcional, performance, ponta a ponta, tudo que você tiver de teste de regressão seria rodado aqui. Se você tem um bug, você vai ficar nessa área aqui, você vai ficar aqui rodando os testes, ou um bug ou uma build quebrada, rodando os testes sempre aqui, em loop. E aqui é o momento ideal e mais barato para você achar esse tipo de problema. O desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora,
em bater o olho no log já vai saber muito provavelmente onde é que vai estar o problema. Talvez ela tenha que colocar um debug e analisar, mas ela vai ter uma boa noção de onde está o problema e o que é que tem que ser feito para corrigir. Não achou nada, vai vir pronta para teste, tá? Eu coloquei aqui um par. Eu trabalhei de diversas formas. Já trabalhei desenvolvedores pareando entre si, trabalhei Dev QA pareando aqui no progresso da história. Já trabalhei Dev QA pareando na validação da história. Já trabalhei em que toda automação era feita em progresso como parte da história. Já trabalhei como automação feita aqui em validação, feita a validação manual e a automação. Então, assim, cada um tem seus prós e contras. Mas voltando para cá, então a história está pronta para testes, foi testada, achou bugs, voltou lá para cima, tá? Então, voltou porque era um bug, um bug do requisito importante e voltou. Pode ser que ocorra que a história, o bug seja um bug pequeno, um bug, né, um bug prioridade baixa, e se decidiu passar a história e criar uma história de bug. Mas, enfim, admitindo que ela voltou a história, quer dizer que a história voltou para pronta. Então, a pessoa que desenvolveu, ela já não está mais disponível para aquela história. Quando ela passou a história para testes, ela pegou outra história. Então, vai ter que ter uma passagem de conhecimento, seja ela passar o conhecimento do que ela fez na história nova para poder pegar o que não ficou pronto da outra história, ou passar o contexto da história que não ficou pronta para alguém. Então vai ter um tempo. Pode ser também que essa pessoa que desenvolveu esteja de férias, esteja doente, esteja de licença, mudou de papel, saiu do projeto, saiu da equipe. Então há uma perda de tempo aí. Então na hora que você voltou à história, você já perdeu tempo. Então você já perdeu o momento ideal, o sweet spot de achar bugs, que é aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Não achou nenhum bug, a história vai para sign off. Então passou daqui, quer dizer que você pode ter um processo de release, um processo de teste, exploratórios, o que for. Mas a grande chance de ser um bug de produção passou daqui, tá? Então qualidade ela tem que estar no processo todo, desde o início até o final. Então, se a história não foi feita com pensando em qualidade, quer dizer que todos os critérios de aceite e requisitos não foram capturados. E aí a pessoa que for desenvolver vai desenvolver sem as informações que ela precisava. Quem for testar, vai testar sem as informações também que precisava. E quem for fazer o sign-off também. Se quem desenvolveu sem qualidade, vai criar um código difícil de testar, um código legado, um código que tem muitos bugs, difícil de refatorar, é difícil de manter. Quem testar sem pensar em qualidade, aí é que vai ter bug escapado mesmo. Então, quem testar sem pensar em qualidade, né, não tem salvação. O sign-off também tem que ser pensado em qualidade, né? Quem está fazendo sign-off tem que pensar na qualidade, porque é o último momento de sair do momento ideal. Apesar de eu ter falado que aqui é o momento ideal para achar bugs, na verdade aqui ainda está no desenvolvimento da história como um todo. Então, ali que eu falei era o momento ideal, mas isso aqui ainda assim é um bom momento para se achar problemas. Eu já trabalhei com equipes que, quando eu cheguei, era uma história. A história tinha uma linha. Então, como é que você vai desenvolver uma história com uma linha, né? Então, você tem que ir desenvolvendo e descobrindo o que é que tem que ser feito. Abre espaço para a pessoa do negócio estar mudando o tempo todo, o que não é legal. Então, a história está pronta e está bem pronta. Então, pirâmide de testes, né? Falar um pouquinho da famosa pirâmide de testes. Então, aqui na pirâmide de teste, a gente tem essa parte de baixo aqui, que é a parte onde tem os testes unitários, depois testes de integração, tá? Por integração eu chamo testes entre múltiplos unitários, teste de componente. Então você está testando o controller com o model,
você está testando o model com banco. Então você está testando partes unitárias, mas ainda é um teste de caixa branca. Tá? Teste de API já virou teste funcional, teste de UI também. Então você já tem muito teste unitário, um pouquinho menos de integração, um pouquinho menos de API, um pouquinho menos de UI e um pouquinho menos de teste manual. No teste unitário, né, se a gente for ver aqui, quanto mais abaixo da pirâmide eu tenho mais isolamento, quanto mais acima eu tenho mais integração. Então, o teste unitário eu estou testando ele totalmente isolado, tá? Eu estou mocando ele, tá? No teste de integração, eu estou mocando serviços dele, não, eu estou mocando serviços externos. Então, se eu preciso de uma chamada do banco, se eu preciso de acessar uma chamada de uma classe que vai num serviço externo, eu vou mockar, tá? E a diferença entre mock e stub é, no mock eu chego e no código eu digito. Quando eu chamar esse método, eu espero esse retorno. E eu digo uma string de retorno, eu digo um objeto de retorno, eu digo um retorno que eu quero. Enquanto que o stub é realmente um sistema. Um sistema burro, ele vai sempre retornar a mesma coisa, ele não é inteligente. Você pode ter algumas variações do que ele vai retornar, mas ele não tem inteligência. Mas é um sistema que você tem que subir. É um ARMOC que você tem que subir o jar do ARMOC, você tem que deployar em algum canto. Existe realmente um sistema que está recebendo requisições. Tá, então, voltando para cá, quanto mais abaixo da pirâmide, mais isolamento, quanto mais acima, mais integração. Então, no teste de API, eu já tenho que subir, deployar todo o meu sistema. Se for um teste de ponta a ponta, quanto mais acima, no teste de ponta a ponta, se eu estiver testando mais de um web service, eu vou ter que ter eles subindo com dados nele, então um processo mais integrado, mais em cima da pirâmide. Quanto mais abaixo é mais rápido, quanto mais para cima é mais lento, né? Então, um teste unitário, eu crio um teste unitário em poucos minutos e eu executo em poucos milissegundos. Enquanto que um teste de UI eu crio em vários minutos, talvez horas, talvez um dia eu leve para criar um teste, depende do que for. Se for um teste automático ponta a ponta, você vai ter um problema de timeout, então você vai demorar bastante tempo. E se for é, e para rodar um teste de UI, você facilmente leva um minuto para rodar um teste de UI. Facilmente você gasta para rodar um. Então, se sua suíte tiver 100 testes de UI, você vai ter 100 minutos rodando até ter um resultado. A pirâmide de testes ela é assim para ter um fast feedback, né? Então, os testes unitários eles vão rodar eu tiver centenas de testes, eles vão rodar em poucos minutos. E aí eu não rodo tudo de vez, eu rodo teste unitário, depois passo por integração. Se o de unitário falhar, eu não tenho nem que passar adiante, eu já quebro a minha build, eu já quebro meus testes para ser corrigido. E por aí vai. Se o de integração falhar, eu não subo, eu não preciso ir para o de API. E quanto mais abaixo da pirâmide, mais barato, e quanto mais acima, mais caro. Tá? Então, como eu falei, um teste unitário ele é muito rápido de rodar e ele é muito rápido de fazer. Então, usa menos tempo da pessoa desenvolvedora e usa menos recurso da máquina que está rodando. E o contrário, mais acima da pirâmide. É, pessoas desenvolvedoras que dizem que teste unitário não funciona são pessoas que não treinaram ou não estudaram o suficiente teste unitário. Porque o primeiro teste unitário ela vai demorar vários minutos, ela vai demorar meia hora para executar. Depois que ela pegar o jeito, ela vai e a mentalidade, ela vai executar um teste, ela vai criar um teste em poucos minutos. Então, a mesma coisa quando eu comecei a criar casos de teste, quando, né, primeiro caso de teste que eu fui criar, você olha o requisito e faz como é que escreve e qual o linguajar que você usa e o termo e como é que eu vou fazer o layout lá da descrição, vai ter um template, não vai ter o template, como é que eu uso. Hoje em dia não, hoje em dia eu tenho um requisito, bater o requisito e já consigo definir um cenário muito rapidamente.
Então, é a mesma coisa para uma pessoa que está fazendo teste unitário. Ela precisa exercitar, ela precisa estudar. Indo aqui para o antipadrão, que é o padrão do Ice Cream Cone, que é chamado do antipadrão. E esse antipadrão eu vejo muito em equipes que tentam fazer testes automáticos, mas a equipe toda não está abraçando a ideia. E poucas pessoas, geralmente a equipe de testes é que está fazendo isso. Tá? Então, essa é a tendência do antipadrão. Aqui é a mesma coisa, quanto mais para cima, mais integração e mais lento. Quanto mais para baixo, mais isolamento e mais rápido. Mesma coisa, mais baixo, mais para baixo, mais barato, mais para cima, mais caro. Tá? Então, automação vale a pena ou não a depender do projeto. Tá? Então, eu diria, sei lá, um projeto de menos de 6 meses, não acho que vale a pena uma automação. Talvez pessoas desenvolvedoras já tenham habilidades em testes unitários e escrevam muito, pode ter um valor, mas ter toda uma automação, CI, estratégia de teste, pensando tudo em uma automação bem pesada, não acho que vale a pena. Isso se dá muito, sei lá, você tem uma empresa com as pessoas que trabalham em marketing, né, empresas de marketing, e você tem que lançar um site, alguma coisa em meses, um mês, 2 meses. Você não vai fazer a automação toda para um negócio que você vai entregar em 2 meses. A mesma coisa, sei lá, deve ter empresa contratando serviço da Copa para a Copa, né? Aplicativo para a Copa agora em junho. Então, você não vai fazer uma grande automação nisso, sabe? Não vale a pena. É, Então, a automação não é algo que uma pessoa, a equipe toda tem que abraçar. A automação tem que ser feita de uma forma unitária na equipe, assim, todo mundo como uma unidade fazer automação. Então, indo aqui para o quadrante teste ágil, né? Então você vê aqui que no Q1, teste unitário, teste de componente é automático. Os outros testes é um pouco misturado em automatizado e manual. Então você vê que aqui é a pirâmide de teste. Depois entra em testes manuais, enfim, o que automação não dá. Nem tudo consegue ser automatizado. Você vai ter que ter testes exploratórios. Você vai ter que ter, sei lá, você vai ter teste de usabilidade. Você precisa que ele seja manual. Vários outros testes, alfa, beta, enfim. Então, testes muito visuais, né? Principalmente em mobile, né? Se você vai ter um projeto mobile, você vai precisar de muitos testes manuais, porque nem tudo mobile automação consegue testar tudo de umas funcionalidades mobile. Isso se deve porque a automação de web services e UI está bem mais à frente de mobile. Então, Rafael, então se eu não tiver pirâmide ideal, se eu não tiver automação, eu não tenho como ajudar a minha equipe. Não é isso. Então, você consegue interagir de várias formas sem automação, tá? Eu falei que aqui é o sweet spot, é o momento perfeito para automação, para achar bugs e continua sendo, né? A gente tem que ser bom em prevenir bugs e não em achar bugs. Então, aqui é o momento mais barato para se prevenir bugs, porque é onde vai tudo ocorrer muito mais rápido. Achar bugs né, vai ser feito pela automação e corrigir os bugs vai ser muito mais rápido, né? Então, mas se você não tem automação, você não vai ter isso, não tem problema. Então, o que é que teria? Você teria a história em progresso, terminou, ela viria direto para teste. Você não teria essa parte da direita. Não tem problema, né? Você está na mesma equipe que desenvolvimento e testes, então, a pessoa terminou a história, você já vai pegar aquela história, você já vai validar aquela história, você vai fazer toda a sua suíte ali, tudo que você quiser rodar ali, não só os critérios de aceito que está no requisito, mas você vai fazer todo o seu exploratório e tudo que você queria cobrir ali. Mas uma coisa que também a equipe pode fazer é revisar as histórias antes de ir para progresso. Poderia até ter uma coluna a mais no board dizendo histórias em revisão. Porque alguém escreveu a história, pode ter um processo de revisão de uma pessoa QA em uma pessoa dev até em pareamento para trazer suas experiências e garantir que a história tá bem escrita, né? Então isso vai ter uma qualidade maior no que a história foi feita
né, de como a história for feita e como ela vai ser validada, né? Então, a pessoa desenvolvedora, se você já tem todos os casos de testes, né, ou não necessariamente de teste, mas se você tiver todos os casos de uso, se você tiver todos os critérios de aceito na história, a pessoa que está desenvolvendo já vai com aquela mentalidade que ela tem que cobrir aquelas partes. É, Agora, você não está na equipe separada, não bata de frente. Você está em uma equipe separada, não bate de frente, né? Não chega e diga, ó, vi uma apresentação massa outro dia e agora a gente tem que fazer assim. Não vai funcionar. Então, o que você pode fazer é, pega uma pessoa desenvolvedora que você tenha mais proximidade e troca uma ideia com ela e diz, olha, quando tu terminar o que tu estiver fazendo, tem como tu preparar uma build para mim, tem como preparar um ambiente para mim, alguma coisa que eu já possa ir testando antes mesmo de a gente passar essa história, porque aí eu acho que eu vou achar mais problemas, eu acho que eu vou achar tudo aquilo antes mesmo da gente vir para a equipe. Eu acho que vai ser um processo mais ágil. A gente vai achar, vai prevenir bugs em vez de achar. E você, né, documenta o que você está fazendo, pega as métricas, vê o que você achou e depois você leva isso para o tech lead, para a gerência, para provar o ponto de que todo mundo deveria estar na mesma equipe. Tá? Então aqui é um board mais ou menos do que eu quero dizer. Deixa eu dar um zoom aqui. Então você tem aqui um CRUD, né, criar usuários, deletar usuários, consultar usuários, atualizar usuários, invalidação build 35. Então, alguém está validando essa build 35. Então, você pode ter uma outra pessoa é, validando essa história se ela está bem descrita. Então, poderia ter até aqui uma outra coluna chamada Histórias em Revisão, que aí alguém estaria revisando aquela história antes de passar ela para algum desenvolvedor pegar, né? Outra pessoa poderia, tem três pessoas, estaria uma testando isso, outra já pegaria essa aqui e a outra já iria validar essa história, já iria validar se a história está bem descrita, baseado no que tem que ser feito no caso de uso. Áreas de influência de uma pessoa de qualidade, né? Então você pode ter requisitos de negócio, desenvolvimento, teste, DevOps e suporte. E aí, destrinchando isso, então, dimensões do negócio, né? Então, uma pessoa QA pensando no negócio é uma pessoa que vai estar voltada para o negócio, tentando sempre entender o grande foco do que o negócio está querendo resolver, entender o contexto do negócio, né? E ela ajuda a equipe a entender o porquê que a gente está fazendo aquilo, o que é que a gente está querendo resolver. Quando a equipe para de pensar somente, né, no que está fazendo e pensa no que está sendo desenvolvido e sendo solucionado a nível de negócio, ela vai trazer mais ideias, ela vai trazer mais soluções, ela vai agregar mais. Habilidade de comunicação, né? Então, a pessoa que consegue comunicar bem o que está pensando, principalmente a nível de negócio, durante todo o tempo, para influenciar toda a equipe, para a gente não perder o foco do negócio, né? Pessoa que consegue extrair os critérios de aceite são advogados do BDD. Então, como é que você tem o requisito, como é que você extrai o requisito, como é que você extrai os critérios de aceite, os casos de uso do negócio, né? Então, você vai ter que entender o negócio, vai ter que falar com a pessoa PO, vai ter que falar com quem é que está à frente do negócio para extrair os critérios de aceite, os requisitos. E são pessoas advogadas do BDD, né? O BDD é o Behavior Driven Development. Então a gente está. O BDD é uma forma que você consegue trazer um negócio mais próximo da equipe de desenvolvimento, né? Então, mesmo que o negócio não esteja querendo ler o que foi escrito ali nos cenários, mas você vai ter uma pessoa, um onboarding de uma pessoa nova muito mais fácil com o BDD, porque o BDD são cenários que rodam na automação. Então, a curto modo, é, se a automação falha, o cenário vai falhar e você vai ter que corrigir o cenário. Então, não seria uma documentação que vai ficar desatualizada, a não ser que você nunca corrija seus cenários, o que não vai ocorrer. Então, ou não deveria ocorrer. Então, o BDD é uma documentação viva, né? Então, se o negócio está junto, as pessoas do negócio vão te ajudar a escrever o BDD, vão estar junto ali
e dando sugestões. Se a pessoa do negócio não está interessada, minimamente vai ser mais fácil de você fazer o onboarding de uma pessoa nova, porque só em ler os cenários ela já vai saber o que é que se espera do sistema. São pessoas que trabalham junto dos analistas de negócio, né? Como eu falei, pessoas que estão próximas dos analistas de negócio, revisando histórias, revisando critérios de aceite, discutindo e fazendo a ponte entre o negócio e o desenvolvimento. E garante que os usuários terão o que precisam, o que querem, né? Então, pensando no usuário, a gente está fazendo isso por causa dos usuários, né? Óbvio que tem um valor do negócio por trás, mas é o usuário que vai usar. O usuário o negócio depende dos usuários, né? Então, essa é a pessoa dimensão do negócio, né? Pessoa dimensão técnica, né? Então, pessoa que tem conhecimento de testes e faz o coaching dos testes, né? Então, no mundo ideal, não deveria haver diferenças entre QAs e devs. Todo mundo deveria ser engenheiro de software. Cada um com sua experiência, que eu vou falar mais um pouco do perfil em T, mas a gente deveria estar numa equipe única, onde cada um com a sua experiência ajudando a equipe no desenvolvimento do que está sendo solucionado, né? Então, voltando aqui, a pessoa que tem conhecimento de teste faz o coach disso, não só do teste, mas da mentalidade, do porquê que a gente está testando e como é que a gente está testando. É uma pessoa que sabe programar, não necessariamente sabe programar tão bem como uma pessoa desenvolvedora, mas uma pessoa que entende de código, consegue ler, consegue fazer automação, sabe de uma tecnologia, pareia com desenvolvedores e são advogados do TDD, né? Então, pareia com desenvolvedores e não só aprende, como ensina os desenvolvedores também. E são advogados do TDD. TDD é Test Driven Design, não é Test Driven Development, é Test Driven Design. Por quê? Porque o TDD garante que seu código é testável, né? Se você não usa o TDD, talvez você tenha feito uma parte do código que ela é tão emaranhada, entranhada, simbiótica, que você não consegue testar ela isolada, você teria que testar ela como uma caixa preta, e já seria um teste funcional. Então, se você e a pessoa pensando na dimensão técnica, ela, ela defende o uso do TDD porque vai ser mais fácil de você cobrir a pirâmide usando TDD. Promove boas práticas de código, né? Então, a gente está usando métricas, a gente está usando alguma ferramenta de cobertura de código, o CI está quebrado, as pessoas estão olhando o CI já entrando um pouquinho no DevOps, mas isso também entra nessa parte de código. Sabe de automação, consegue. Como é que eu faço um teste de API automático? Como é que eu faço um teste de UI automático? Como é que eu faço performance automático? Como é que eu faço o próprio TDD? Então, entende dessa área de automação. Sabe preparar uma estratégia de teste, então, baseado no que tem que ser feito, baseado nos requisitos, baseado na entrega, baseado no tempo que tem, baseado nas habilidades da equipe, baseado no que tem que ser feito, ela sabe montar uma estratégia de teste, com ou sem automação. Habilidades em testes não funcionais, como performance e segurança, e buscam aprender coisas novas, né? Então, é, testes não só em automação, mas testes não funcionais. A gente tem muita coisa de teste não funcional, tem muita coisa de performance. Você pode ter teste de stress, teste de load, você pode ter teste de baseline, né, de segurança. Vai ter vários níveis de teste de segurança também que você pode, e várias formas que você pode garantir isso. Então, pessoas que estão sempre buscando coisas novas. Dimensão DevOps, né? Então, práticas, pessoa que tem práticas, introduz e mantém e advoga por práticas de entrega contínua e, né, e estratégia de integração contínua, né? Então, entrega contínua não necessariamente é um push e vai para a produção. Um push pode ir para um ambiente qualquer, um ambiente de treinamento, um ambiente de validação, né? Isso já seria uma entrega contínua, né? Então, a pessoa que tem essa mentalidade, na hora que um desenvolvedor fez um push, você já teria um ambiente em poucos minutos onde você poderia fazer validação automática, uma validação manual, os testes exploratórios e, enfim, estratégia de integração contínua, né? Você tem várias pessoas puxando o código para um mesmo repositório. Como você garante que esse código está saudável, né? É,
Um push que eu fiz pode ir para produção, um push que eu fiz vai para o ambiente, um push que eu fiz pode ir para produção, tem como a gente chegar nesse nível. É, tem esqueci qual é o nome da empresa, mas ela começou a fazer a entrega contínua como parte do negócio. E como é que foi isso? No Black Friday, por exemplo, ela começou a deployar com mais frequência para guiar para onde estava indo o negócio. Então, eu tenho um layout melhor aqui, eu tenho um botão que se eu colocar aqui as pessoas vão clicar mais, vai vender mais, tá? Então, faz um deploy, coloca e divide, faz aquele teste AB, né? Joga o layout antigo para um grupo, um layout novo para outro grupo, vê quem é que está valida o que tu estava pensando, validava o que a pessoa estava pensando e eita, não, ninguém tá clicando mais nisso, não. Volta, repassa para todo. Então, você começa a usar a entrega contínua como estratégia de fazer o negócio funcionar. Porque você não tem, chama-se de downtime, né? Então, para você deployar, você não precisa derrubar a sua aplicação. Você faz em tempo real. Então, você consegue medir e usar isso como uma forma de entender como aquilo funciona e rapidamente você se adapta aos seus usuários, né? Então, voltando para cá, cria scripts de automação para rodar tarefas repetitivas, como rodar os testes, né? Então, no meu projeto eu tenho testes unitários, eu tenho teste funcional, eu tenho teste performance, teste de contrato. Então, cada um é um repositório diferente. Eu teria que entrar num e rodar um comando Gradle, entrar no outro e rodar outro comando do Gradle, e por aí vai. Ou seja, eu teria que rodar um e esperar, rodar outro e esperar, rodar outro e esperar. Então, a gente tem uma CLIzinha, que é uma linha de comando em shell, que eu dou rodar todos os testes, um comando, e ele roda tudo, ele já sabe onde é que está a pasta, qual é o comando que ele tem que executar, e ele já faz isso para todo mundo da equipe. Então eu não tenho que ficar esperando os testes rodarem. Eu mando rodar os testes e vou checar meus e-mails, eu vou monitorar a prod, eu vou tomar um café, eu vou almoçar. Então, como ter um feedback mais rápido do CI, né? Então, meu CI está demorando 30 minutos, como é que eu faço para o meu CI ser mais rápido? Eu vou redefinir ou rever minha estratégia de testes e minha pirâmide de testes. Eu vou colocar múltiplas VMs rodando ao mesmo tempo para ser mais rápido. Então, algumas coisas que eu posso fazer, né? Provisionamento automático de máquinas, né? Então, como é que eu faço para eu ter criar ambientes muito mais rápido? Eu preciso de um ambiente de teste, um ambiente de desenvolvimento, e eu demoro muito porque eu tenho que fazer isso manual. Troquei de máquina, entrou uma pessoa nova, então como é que eu faço isso automaticamente? Eu posso o uso de Docker para facilitar o ambiente de desenvolvimento de teste, que é justamente o provisionamento automático de máquinas. Eu posso usar o Docker para isso. Monitoramento, né? Usar o New Relic, usar o Splunk, né? Como é que eu estou monitorando o prod? Eu monitoro o prod ou eu não me importo com o prod? Como é que eu posso monitorar o prod? E uma pipeline como código, eu tenho um Jenkins, eu tenho um GoCD e é manual, a configuração dele é feita manual, ok, mas como é que eu faço isso para ser um código, ser um repositório, onde se eu tenho um ambiente novo, se eu tenho que fazer uma alteração, eu só tenho que rodar aquele código e meu CI está todo configurado e versionado. Então, três chapéus que uma pessoa de qualidade pode assumir, né? Analista de qualidade, assegurador da qualidade e embaixador da qualidade. Então, analista de qualidade é aquela pessoa que está analisando requisitos, escrevendo a história, fazendo a estratégia de teste, toda essa parte de análise, né? Assegurador da qualidade é aquela pessoa que está indo lá testando o card, vendo se a equipe está garantindo a qualidade, se os desenvolvedores estão pensando em qualidade na hora de desenvolver, se o CI está sendo olhado, se as pessoas não estão deixando o CI quebrar, aquela pessoa que está sendo chata ali, né, e garantindo aquilo. Embaixador da qualidade, né? Então não basta ser só chato, você vai ser o advogado da qualidade, você vai fazer a equipe entender por que qualidade é importante e justamente você vai ser o embaixador daquilo, o porta-voz da qualidade
para garantir que toda a equipe entenda. Não é só garantir porque você é uma pessoa chata e você vai ficar cobrando e vai falar com o tech lead, mas não, é porque as pessoas entendem você faz com que as pessoas entendem por que que aquilo é importante, né? Então não basta ela pensar na qualidade porque está na tua equipe. Na hora que ela for para uma outra equipe, ela tem que continuar pensando na qualidade. Então, alguém aqui se identifica com algumas das dimensões? Que tal todas? Então, perfil em T, né? Entrando aqui um pouco no perfil em T. Então, se você for ver aqui no T, eu tenho na barra horizontal do T os conhecimentos variados e descendo o T eu tenho áreas de especialidade, né? Então, um exemplo aqui eu tenho nos conhecimentos variados uma pessoa que sabe de IM, ou Scrum Master, de analista de negócio, de gerência, de UX ou de RH. RH, como assim RH? É quem nunca ajudou uma pessoa a tirar umas férias, a, a ver qual é o processo do ponto, uma licença, de repente até o contra-cheque. E aí na área de especialidade você tem uma pessoa que, né, já sabe um pouquinho mais de dev, saca de infra, é boa de automação, tem muita experiência exploratória, de performance e destrói em estratégia de teste, né? E um outro exemplo do perfil inteiro, eu fiquei com preguiça de fazer isso na mão, né? E aí eu catei no Google. Então você vai já ver que é um negócio que já tem muito mais áreas, né? Algumas áreas mais básicas, outras áreas e vai descendo, mas você vê que já está muito mais completo, tem muitas áreas onde a pessoa tem conhecimento um pouco mais básico, mas muitas que tem um pouco melhor, outras que tem já um pouco mais e duas que ela sabe bastante. Então, né? Ah, legal isso que você está falando, Rafael, tal, mas por onde eu começo, né? Então, isso é minha sugestão, tá? Então, primeiro, esteja confiante na habilidade de teste, né? Eu sei analisar o requisito, eu sei criar requisitos, eu sei criar casos de uso, eu sei criar critérios de aceite, é, eu sei fazer uma estratégia de teste, eu sei testar. Então, tá confiante nessa sua habilidade, né? Profundidade no problema a ser resolvido, o negócio, né? Eu sou uma pessoa que consegue entender o negócio, consegue entender por que que a gente está fazendo aquilo, quem é que a gente está querendo, o que é que a gente está querendo resolver, quem é a pessoa que vai usar aquilo. E eu sou uma pessoa que sair de um projeto para outro, quanto tempo levo para pegar isso de um novo projeto, de um novo negócio, de um novo problema, né? Então, se desenvolve também nessa parte do negócio, que aí você vai ter um impacto muito grande e vai influenciar bastante a equipe. Processos de desenvolvimento ágil, né? Então, ágil não é somente um board bonitinho e um stand-up, né? Então, quais são as cerimônias do ágil, né? Eu preciso de uma grooming, para que serve uma planning, né? Uma retro, uma stand-up, quais são os valores que eu tenho disso, né? É, eu não vai ter a retro porque ninguém vai facilitar, gerente não tá, tech lead não veio. Não, vai ter a retro sim, você vai lá e vai facilitar a retro. Stand-up, né? Não, cadê a pessoa que ia rodar stand-up? Não veio? Vai lá e facilita a stand-up também, né? Tem uma ideia geral de tudo que as pessoas estão fazendo, não é só você chegar lá e dar um update da sua história. Pode ser que a pessoa que falou primeiro está bloqueada por uma coisa que vai ser a mesma coisa que a pessoa que falou por último. E você conectar esses pontos vai ganhar tempo da equipe quando entende isso e está ligado nisso, né? Eu falei de processo de desenvolvimento ágil, mas não precisa ser ágil. O processo de desenvolvimento que você estiver trabalhando. Então, esteja ligado nesse processo de desenvolvimento e seja a pessoa que identifica os gargalos, que identifica onde é que tem os problemas e identifica os pontos de melhoria. Não necessariamente você vai ser a pessoa que vai resolver tudo, mas na hora que você identifica, as pessoas e você leva isso para a equipe, as pessoas vão começar a discutir e cada um vai trazer ideias e vocês vão colaborar e vão chegar na solução. DevOps, né? Você é uma pessoa que gosta de infra, gosta dessa parte de Unix, então entra nessa parte DevOps, né? Porque muitas pessoas desenvolvedoras correm de servidores, correm de Unix, correm da linha de comando, né? Então, se
se você gosta disso, é uma área que você vai se destacar muito rápido, porque não é uma área que as pessoas geralmente trabalham, é uma área que as pessoas inclusive fogem, pessoas de qualidade, pessoas de desenvolvimento. E código, né? Ah, não gosto de DevOps, não gosto de infra, vai para código, já sei tudo, vai para o código, né? Então, pegando toda essa parte que eu falei, o código seria a próxima etapa. Vai se desenvolver, escolhe uma linguagem legal que você gosta, né? De preferência uma linguagem que você vê um futuro, não pega uma linguagem muito antiga, né? Porque você já vai estar se defasando, mas pega linguagem simples de entender. Python, por exemplo, é uma linguagem de uma curva de aprendizado menor, né? Teria Ruby também, mas Ruby está ficando para trás e Python está assumindo as pontas, inclusive para coisas Big Data. Então, mas teria Java também, teria C Sharp, teria, enfim, escolhe uma linguagem que você ou sabe já alguma coisa ou gostaria de aprender e se dedique a estudar ela. E aqui um exemplozinho de uma CLI, de como é que a gente usou a CLI lá num projeto para resolver uns problemas que a gente tinha, tá? Então, o problema que a gente tinha era precisar garimpar dados. Então, esse sistema cálculo é o meu sistema, que ele faz um cálculo, mas para fazer o cálculo ele precisa pegar o ID de um produto e ir em 3 outros sistemas para pegar os dados, né? Dados 1, 2 e 3. Então, o, o sistema 1 eu tenho acesso. Eu tenho acesso ao banco dele. Então, é uma coisa que a gente fez, foi a gente ia lá no banco. Na verdade, o que é que eu teria que resolver aqui? Eu tenho esse site, eu tenho esse sistema, e para eu validar ele, né, eu fiz toda a minha automação, etc e tal, chega um momento que eu tenho que validar manual. Eu preciso que o dado esteja válido nos 3 sistemas. O que era um problema, o dado 1, o sistema 1 eu tenho acesso ao banco, então posso ver se tem dado lá. No 2, no 3 não, eu teria que pedir, então eu teria que fazer, eu achei esses dados no dado 1, no sistema 1 e solicitar para a equipe do sistema 2 e 3 que ele me forneça aquele dado. Só que isso pode demorar 1, 2 dias, né? Então, foi o que a gente fez. A gente fez uma linha de comando, né? Um sisteminha em shell, que baseado nos dados que a gente pegou no banco, a gente colocou os IDs no arquivo e o sisteminha ia lá e tentava fazer o acesso ao sistema nosso, que é o cálculo, para ver se ele retornava 200 ou não. Então, se o dado era válido nos 3, esse nosso sistema retorna 200. Se o dado não é válido em algum dos 3 sistemas, ele vai retornar 404 ou 500, dependendo do problema que foi. Então, a gente a solução foi, se o sistema cálculo retorna 200, guarda aquele D. Se ele não retorna 200, não guarda aquele D, né? Então, deixa eu mostrar aqui. Então, eu subi aqui, se eu for olhar aqui a minha CLI, né? Ele tem já algumas coisas, como um setup, né? Eu posso fazer um setup, um setup check, né? Então, ó, eu estou checando se o Java está instalado, se o Docker está instalado e o Gradle. O Gradle não está instalado, é assim que tu vai instalar o Gradle. Então, esse setup já seria muito bom para o onboarding da equipe, que tu vai chegar e vai dizer, ó, roda isso aqui e o que tu não tiver, tu vai instalando. Então, por conta própria, a pessoa já sabe o que é que tem no sistema, né? O que é que tem ali. E como eu falei, é uma coisa viva. Você não precisa ter uma documentação do que é que tá. Você tem a CLI e ela mesmo vai garantir isso para você, né? Mas eu tenho aqui algumas coisas do Git, e aqui eu tenho meus stubs, né? Então eu fiz um stubzinho para simular aquela situação, tá? Então eu tenho um stub que eu vou derrubar ele, eu vou dar um start, eu estou usando um RMock para o meu stub. Então se eu for olhar aqui, localhost
999 admin, eu tenho meus stubs, né? E minha linha de comando, como é que ela funciona, né? Se eu for... Eu estou usando o iMock para simular isso, né? Para esses stubs. Então, se eu for aqui e eu fizer uma requisição, localhost 9999/produto/01, eu tenho minha resposta. Se eu tento 3, eu tenho produto não foi encontrado. Então, quando o produto é encontrado, você vai ver aqui, ó, 200, né? Ele achou e retornou 200. Quando eu tento 3, ele vai dizer 404 not found. Então, eu simulei a situação em que eu tenho uns produtos que o meu sistema retorna 200 e outros que ele retorna 404. Então, como foi que eu fiz isso? Se eu for olhar aqui no meus stubs, o iMock é um jar, aqui um jar, que ele já faz isso para mim, e ele automaticamente já leu que, né, duas pastas que estão no mesmo canto em que está o jar, que é files e mappings, né? Então, mappings, eu digo, ó, eu quero um request, que vai ser um get, nesse endpoint aqui, e a resposta vai ser um 200, e tu vai retornar o conteúdo desse arquivo aqui, que está dentro de files. Então, ele vai retornar 1. Já o 3, que é onde falha, é a mesma coisa. É um get, no produto 3, ele vai retornar 404 e o conteúdo do ID desse arquivo ID3, que é produto not found. Massa. Então, eu tenho um arquivo que está no meu desktop chamado IDs. E esse tem de 1 a 7 IDs, que é simulando a situação em que eu tenho acesso a vários IDs e eu jogo todos eles no arquivo e agora eu vou ver qual desses são válidos ou não. Então, a minha CLI é CLI teste util e aqui eu tenho ID, a opção do ID validation, passando o arquivo de IDs. Então ele vai varrer e já vai abrir o arquivo que tem com os IDs válidos, né? Então tem 1, 2, 4, 6 e 7. Né? Então o 3 e o 5 não são válidos, né? Justamente o que eu simulei. Se você for olhar aqui a linha de comando, você vai ver que os logs também me mostram isso. Aí você vai dizer, ah, mas Rafael, por que você fez isso já que você já tem um arquivo? Porque aqui eu fiz um stub local, eu fiz um sisteminha local que para simular isso, né? Mas na hora que eu estou no sistema real, eu tenho a latência, a demora da rede, eu tenho a VPN, eu tenho várias outras coisas, a espera dos sistemas se comunicarem um com o outro. Então tudo isso demora. Então eu fiz esse relatóriozinho porque eu sei qual o ID que ele está validando, eu sei quantos faltam e eu sei se ele foi válido ou não. Então eu não preciso esperar que ele valide todo, né? Só em olhar o log eu vejo, eita, esse aqui está válido, eu vou pegar esse, eu já começo a trabalhar em cima dele, eu não preciso esperar tudo. Na hora que terminou tudo, eu tenho lá tantos IDs válidos, mas o log já me mostra quem é válido e quem não é, o que me ajuda. Então, voltando para cá. Então, essa minha CLI, então, não só isso, ela checa setup, ela faz o setup, né? Então, eu tenho uma CLI, a CLI do trabalho é essa aqui. Então, se eu for olhar essa do trabalho, eu tenho GDF Service, que eu falei. Então, eu tenho, ó, isso aqui é um repositório, isso aqui é teste funcional, isso aqui é teste de contrato, eu ainda tenho teste performance. Então, só em rodar teste all ele vai rodar todos os meus testes, né? A minha CLI pessoal eu chamo de R2D2, R2D2. Então,
Ela que já me dá várias coisas de lidar com imagem, lidar com HD, de instalar, né? Então, eu posso chegar aqui, R2, e dizer o que é que eu quero instalar. Então, instalar software. Então, ele já vai instalar todos os softwares que eu preciso para ter na minha máquina, né? Então, caso eu reinstale o Mac, enfim. Então, e ele sabe se eu estou na máquina de casa ou na máquina do trabalho. Então, tem um comando do Unix chamado users, que ele vai dizer quem é o usuário. Eu posso estar logado como Rafa, eu posso estar logado como R. Lima, vai depender, né? Então, ele sabe quem é a pessoa que está logada e qual é a máquina. Então, dependendo da máquina, ele vai instalar alguns softwares, né? E de outras, ele vai instalar outros softwares. E para fazer isso eu preciso o quê? De um conhecimento básico em Shell e em linguagem de programação, mas o grosso é sistemas em Unix. Como é que eu vou configurar um em Unix? O que é que eu preciso fazer para rodar? Como é que eu vou navegar para uma pasta? Como é que eu vou subir um processo? Como é que eu vou derrubar aquele processo? Como é que eu vou rodar um arquivo jar? Então, tudo isso é em cima da linha de comando e do Unix. Então, é um pouco de Shell, um pouco de lógica de programação e mais Unix, né? PH. Tá, então falei de pipeline, etc, legal, e estratégia e tal, mas beleza, muita gente trabalha com mobile hoje em dia. Como é que isso funcionaria na mobile? Então, 5 minutinhos para Felipe falar. Ele trabalha no cliente que a gente tem um projeto mobile, e ele vai falar como é que funciona isso até jogar lá na App Store, na Play. Play. Beleza, galera. Boa noite. O Lima aí liberou 5 minutinhos para eu plantar uma treta aqui com vocês, que é toda essa questão de qualidade, né? Como é que a gente traz isso para o mobile? A gente sabe que o mobile tem certas tecnologias que são bem diferentes de um back-end, de um serviço, uma aplicação web. Queria saber aqui, quem trabalha com mobile aqui de vocês, ou já trabalhou alguma vez? Nossa, legal. Então, vai ser bem resumido, tá? Se eu pudesse resumir, assim, como seria um Continuous Delivery Mobile, bem simplificado, eu resumiria isso aqui, né? Vamos por etapas. Vai ter uma equipe desenvolvendo código, né? Que é o primeiro quadradinho ali. A gente vai para um controle de versão, seja um Git, um antigo SVN aí. Disso a gente vai compilar nosso código, pode rodar alguns testes, a gente vai empacotar, né, um artefato. Se for no Android, vai ser um APK, se for no iOS, creio que é IPA, que chama. Tendo esse artefato, a gente pode rodar um teste caixa preta, end-to-end, funcional, que seja. Podemos fazer um deploy para validação. Um ambiente, chama de um ambiente pré-produção, onde eu posso fazer alguns testes, vou aguardar uma validação, faço um deploy para prod e monitoro em prod. Com os dados do monitoramento, eu retroalimento e volto para o código e segue o ciclo, né? Então, achei interessante do Lima falar das dimensões, né? Então, quando o analista de qualidade, que está trabalhando em qualidade, está na dimensão mais técnica, assim, acho que ele está mais nesse quadrante azul aqui, né? Está mais próximo ao código, advogando pelo TDD. Pode ser que esteja no quadrante mais de negócio, ali na dimensão de negócio, onde ele está fazendo a validação antes de ir para a produção de critérios de aceite, alguma coisa assim. Tem a dimensão DevOps também, que está preocupado com o monitoramento, como foi falado, e os deploys em si, infraestrutura. Mas aí a gente fala quais são os desafios mobile, né? A gente está aqui para falar dos desafios da qualidade no mobile. Então, primeiro desafio de infraestrutura. Certos testes mobile, certas automações mobile vão requerer ambientes específicos. Por exemplo, você quer rodar um teste de UI em um device, você vai ter que ter um device ou um emulador rodando, seja ele local ou seja na nuvem.
Se você quer rodar algum teste da Apple, por exemplo, com ambientes Apple, você vai ter que ter um Mac, vai ter que ter um sistema operacional da Apple rodando. Então, quando você tem um projeto, por exemplo, nativo, e tem uma app Android, iOS, como é que você monta um ambiente? Você vai ter que obrigatoriamente montar um ambiente da Apple, um Mac, ou você vai separar em 2 ambientes, um Linux e um Apple, não sei, e aí começa os problemas de infraestrutura. Então é bem interessante organizar isso, esse é um dos primeiros desafios, né? Tem o desafio esse desafio, né, tá mais, afeta praticamente todos os quadrantes aqui. Tem um desafio também o sistema operacional de um device, pode ser bem fragmentado. Você pode estar testando um iOS em distintas versões, ou um Android 6, 7, 8, e aí vai, né? Tem algumas questões também, por exemplo, mais específicas do Android, que você tem um código que pode ser ofuscado ou não, né? Então, na hora de gerar um artefato, para eu evitar, normalmente o artefato que eu quero enviar para a Play Store é um artefato ofuscado, né? Para que ninguém possa fazer engenharia reversa. Então, nesse momento de empacotamento, na hora que eu quero testar ali, um teste caixa preta, um teste de UI, quero testar com código ofuscado, quero testar com código sem ser ofuscado, ou quero testar a versão free da app, às vezes tem a versão free e a versão paga. Aí, como é que eu faço para testar um build com a versão free, outro build com a versão paga? Só estou jogando os desafios aqui, só acho. Por exemplo, o Lima falou da questão do back-end e de aplicações web que conseguem fazer um continuous deployment, que é a cada commit, a cada push, já ir direto para a produção. No caso do Black Friday que ele mencionou. Então, será que isso funciona no mobile? Talvez o mobile ainda não esteja maduro o suficiente para isso. Por quê? Porque o usuário que está com a sua app, ele não é obrigado a fazer update. Pode cancelar o update ou não. Você está fazendo continuous deployment direto. O usuário, não quero ter update. Quando você vê, você tem um usuário com a versão 1 e outro com a 5.3. E como o teu back-end vai suportar todas as gamas de versão. Então, por isso que, geralmente, a gente gosta de deixar essa etapa manual, que é uma guarda-validação. Ou seja, a gente pode fazer um continuous deployment até um ambiente controlado, mas no momento que a gente quer ir para a produção, que isso seja uma decisão de negócio do seu PO, da sua equipe, e não que seja todo o tempo, a cada push, porque aí pode complicar. Hoje em dia já estão tentando achar maneiras de amadurecer isso, mas ainda assim está em fase de melhora, né? E por último, assim, eu queria dizer que para cada etapa dessa é possível automação em todas as etapas, inclusive na etapa de deploy para produção. Existem ferramentas hoje que um clique, você com um artefato em um clique você já manda para a prod, com screenshot pronto, com app assinada, com release notes, com tudo, né? Então, eu dei só uma pincelada aqui em 5 minutos, os principais desafios do mobile. Eu acho que vai ter uma discussão depois. Se alguém quiser aprofundar em alguma coisa, pode comentar aí, mas acho que é isso. Perguntas, eu botei aqui perguntas, mas a gente vai ter um open space agora que pode gerar isso. Perguntas, sugestões aqui no meu e-mail, e eu coloquei essa apresentação no SlideShare, que agora é do LinkedIn, que eu descobri ontem. SlideShare, Rafa Lima 07, quebrando as barreiras, vai ter o PDF disso. E aí eu imagino que a gente também vai postar lá vai postar o vídeo e vai postar os slides também, o link dos slides. E é isso, galera.